Todos. Obrigado pelo tempo, principalmente eu acho que pelo COP, pela oportunidade de poder vir aqui e apresentar uma ideia, apresentar um projeto, mas também agradecer a todo mundo que tirou seu tempo, sua tarde, seu dia, para poder vir ouvir um pouquinho mais do que a gente está pensando e propondo para a cidade. Eu quero, claro, agradecer especialmente ao meu time de arquitetura, que trabalhou no último ano comigo, e também especialmente aqui o Wesley, que fez toda a ponte jurídica e todo o time dele, claro, para poder chegar no que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, tá? Eu trouxe uma maquete, mas antes de apresentar a maquete, eu queria depois expor ela aqui para todo mundo poder talvez ver fisicamente as coisas, não só em 3D. Eu queria roubar um pouquinho do tempo de vocês, um pouco em comum, para apresentar um pouco de por que a gente chegou nessa história e por como é que a gente conduziu esse processo, conduziu esse projeto. No fim dos contos, são tantas famílias envolvidas, né? Hoje eu vejo aqui tanta gente da América e, no fim, acho que não tem uma pessoa que a gente vai conversando e não tem alguma conexão com a América, ou porque o tio fez alguma coisa, ou porque rema, ou porque qualquer pessoa da família, né? Então, no fim das contas, o América tem esse poder de unir e de, ao mesmo tempo, trazer pra gente uma certa indignação, assim, né? De por que até hoje o América está assim, né? Por que ele está desse jeito. E eu estou vendo bastante gente do América aqui também, então eu fico muito feliz de poder estar ajudando a colar isso. Coincidências ou não, nosso querido Bros, que era um grande arquiteto, o maior arquiteto que Blumenau já viu, que já trabalhou aqui, que tem uma obra mundial, internacional, né? Provavelmente poucas cidades, a gente tem muita sorte de morar em Blumenau e viver do lado de uma cidade onde um arquiteto do tamanho do Hans Bros construiu, e a gente pode passar do lado dessa obra. E ele tinha uma frase muito boa, que aqui é a alma da cidade. Ele se referia ao centro histórico, e quem me disse essa frase, na verdade, foi o arquiteto Bernardo Brasil, que trabalhou e colaborou com o Bros. Ele me escreveu isso hoje, inclusive de manhã. Ele falou, mandou boa sorte e escreveu que aqui é a alma da cidade. E a gente colocou isso na apresentação, né, mano? E no fim das contas, o centro histórico, ele é discutido de várias maneiras. Hoje a gente teve discussões sobre placas de publicidade, a gente teve discussões sobre o uso das casas. É tão difícil tocar numa escala muito grande, e a gente também a gente quer ser feliz, né? A gente quer que a cidade seja incrível, a gente às vezes só não sabe como direito conduzir isso, e o que a gente fez no último ano foi tentar fazer um tipo de proposta para isso. E talvez a pergunta, numa escala muito grande, é que se a gente pudesse realmente, né, reviver, como a gente faz para dar valor ao nosso centro histórico? Essa é uma pergunta muito grande, e uma das ideias, talvez a ideia principal foi: e se a gente conseguisse todo mundo convergir com algum tipo de sentimento? E por isso que o Clube Náutico Remo, o nosso Remo, ele talvez é a ponte disso tudo, né? Porque se esse clube tradicional, ele for talvez o ícone, ele for talvez a cola que a gente precisa. A gente sabe do nosso antigo caso de amor com o Rio, nós tínhamos isso, a gente vivia no Rio, e aqui eu vou explicar até por que eu estou fazendo isso. Sou sobrinho do Índio, ali do meu tio, né, 50, 60 anos dentro da América, meu primo Roque, que hoje está representando a seleção brasileira, nosso orgulho da nossa família. Então, no fim das contas, né, eu lembro de criança, desde que dos natais na casa da avó, o tio Chiquinho contando as histórias das competições. Então, eu sou do tipo de pessoa que foi impactada desde que nasceu com as histórias e as glórias e tudo que a América fez. E se a gente conseguir trazer isso, eu acho que no fim eu trouxe o time um pouco para a América, a gente remou com o tio, a gente também conseguiu viver um pouco disso, e eu acho que esse talvez é o início aqui de por que eu estou apresentando a América, por que me dá de direito, né, de vir aqui falar para a América e tentar propor isso para vocês. Aqui está um pouco do nosso time, com nossos treinadores, a gente remando. O América, como a gente sabe, foi um grande agitador social, né? O América, na verdade, nos anos de glória, ele era um clube que hoje a gente quase não consegue enxergar, mas através das fotos a gente consegue perceber
o que ele era, né? Esses eventos, esses bailes, essa história do carnaval. Aqui tem uma foto que eu gosto de, depois eu vou voltar para ela, que é do Sebastião Cruz, nome dado ao nosso galegão, né? E agora mudou de nome talvez, mas ele aqui dando uma entrevista de terno e gravata e muito, assim, a gente percebe por essas fotos o que o América representava, né? O quanto socialmente ele tinha um papel, o quanto bonito ele era e esses anos de glória do América. Claro, depois de alguns anos, devido a diversas tomadas de decisões e talvez isso é um dos primeiros convites que eu quero fazer para vocês. Eu sei que a gente tem passado, toda a cidade tem, a nossa tem, e eu sei que é difícil construir um futuro, né, se a gente quer corrigir o passado junto. E acho que essa foi uma das barreiras que eu mais consegui tomar, porque todo mundo tem uma opinião sobre o que o América deveria ter feito, ou sobre como o América deveria ser. E eu acho que essa é talvez o primeiro convite que eu quero fazer para vocês, porque quando a gente mergulhou no projeto, a gente gosta de entender que, e se eu esquecer, de certa forma, um pouco o passado, e se eu começar a pensar o que eu quero para o futuro, talvez as perguntas e as respostas sejam bem mais simples, né? Porque o que a gente viu depois foi o América abandonado, e o América abandonado já faz quase parte das nossas intenções, e é legal que todo mundo tem uma opinião, né, sobre o América. Tem que derrubar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. No fim, ele se tornou o nosso cartão postal, mesmo a gente não querendo, e ele se tornou um símbolo da nossa cidade, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, o que é super curioso e o que talvez seja novidade para a maioria de vocês, é que o América continua lá. Ele continua treinando. Essas fotos são feitas por mim, pelos atletas do América, então a gente pode perceber esses atletas com a infraestrutura que eles têm hoje, isso aqui em Blumenau. E essa foto é legal, a Fran não está, senão talvez ela ia me matar, mas a Fran é a presidente atual do clube, e a Fran está aqui lavando e pintando o tanque. Então a gente faz uma correlação sobre o presidente de terno e gravata nos bailes dando entrevista, e eu imagino que essas fotos nem traduzam o quanto de glória que era fazer parte da presidência da América. E a gente tem essa contrapartida de um clube que hoje a presidente precisa fazer isso. E eu sei que tem muita gente que ama o América, um monte de gente se doa, e tem tanta gente, mas mesmo assim a gente percebe como está hoje o América e que ponto que ele está. Mais umas fotos aqui de como é que tá as coisas todas lá, mas o divertido da vida é que isso não significa que ele não é motivo de orgulho para a cidade. Porque, por incrível que pareça, ele ganha tudo. Ele ainda é muito importante. Ele é ridiculamente importante, a gente não sabe. E coincidências que não existem, em 2024 foi um ano super vencedor, né? Foram 36 conquistas. Então, assim, a gente tem o nosso clube, eu sei que a gente gosta de futebol, gosta de um monte de tipo de esporte aqui, Blumenau, adivinha, não ganha nada. A gente tem aqui um clube, um esporte que traduz o que é Blumenau. Ele traduz o que é esse espírito empreendedor, vencedor, vanguardista da nossa cidade. Então a gente tem só em 2024 36 conquistas. É absurdo, é quase tipo uma por semana, né? É uma coisa absurda isso. Claro, fora o orgulho da família, nosso primo ser um dos treinadores da seleção brasileira, né? Então a gente tem um potencial muito grande aqui. E claro, aí tem uma outra questão muito importante, que Blumenau é o polo de desenvolvimento do para-remo da seleção brasileira. Outra informação também que fica muito difícil de ter, fica difícil de divulgar, mas Blumenau ele tem uma importância no remo e no para-remo fundamental para a história do remo do Brasil. E o que eu venho conversar com vocês aqui, talvez muitos de vocês já sabiam um pouco dessa história, mas o que eu venho compartilhar com vocês aqui é que agora a gente tem uma chance de escrever esse novo capítulo da história. E o exercício que a gente fez foi como eu faço para honrar essa história, como eu posso reimaginar um futuro, e por que nada foi feito antes e por que agora é hora da mudança. Por que o América não está resolvido, né? Por que as coisas não aconteceram? Eu acho que nunca houve uma colisão ou uma convergência de intenção.
acho que todo mundo quer alguma coisa boa para o América, né? Todo mundo quer que o América se dê bem, que o centro histórico seja legal, que as pessoas façam outdoors bonitos. Digo, todo mundo quer que as coisas aconteçam de verdade, mas eu acho que agora o que a gente conseguiu fazer foi conectar todas as famílias que estavam ali, e isso é um trabalho que tem acontecido no último ano, de conversar com todas as famílias, de conversar com o Clube América, né, a família do terreno tal, a família tal, tu vai conversando, tu vai entendendo, e eu acho que isso foi talvez um dos maiores méritos, assim, foi a gente conseguir colocar tudo assim, tá, beleza, então a gente está junto nisso aqui, então a gente vai agora propor um projeto e vai na prefeitura do COP pedir permissão. Então acho que esse trabalho de conseguir convergir as intenções, convergir as ideias, acho que é o mais importante. E daí agora eu faço um comentário, falando um pouco sobre o projeto. Existiu o sonho, que foi um sonho, né, a gente quer uma América, a gente quer que o centro histórico fique incrível, e a gente fez contrato com todas as famílias, a gente adquiriu tudo, conversou, e agora a pergunta que fica e agora a gente pergunta para quem o tipo de projeto que tem que ser. Quem que guia a linha do projeto? Quando a gente faz uma casa, a gente pergunta para quem vai morar, e daí pergunta se a pessoa quer 2 quartos, 3 quartos, um banheiro. Ou quando a gente é uma construtora e a gente tem compromissos com investidores ou com o mercado, a gente pergunta, aqui cabe apartamento desse tamanho, daquele tamanho. Normalmente existe sempre uma agenda. Todo projeto existe uma agenda, a gente tem que perguntar. E normalmente quem dita essa agenda, dita o resultado do trabalho, né? Então, no fim das contas, acho que o trabalho que a gente fez aqui foi perguntar para todos. Se a gente não precisasse seguir uma agenda, especificamente de desejo de projeto, e a gente tivesse condição de sonhar e perguntar para todos o que cada um quer. Eu acho que esse é o efeito do projeto e o resultado. A gente sabe o que o Clube América quer, isso não tem muito segredo. A gente quer um clube novo, a gente quer um clube reformado, a gente quer um espaço digno para treinar, para competir, para ser referência. Eu acho que de tudo o Clube América é a resposta mais fácil, né? Num contexto de o que a cidade precisaria ou do que o Clube América precisa. Mas a questão é, para viabilizar um projeto desse tamanho, e o que a cidade precisa. Agora, eu entendo o ponto de vista do Clube América, e eu estou aqui, inclusive, como América, né? Eu gosto de me declarar, eu já pedi licença para os presidentes antigos, para o meu tio, para todo mundo, e eu nunca falo que eu sou arquiteto da América, eu falo que eu sou América. Então eu falo que a gente está defendendo os interesses da América, mas ao mesmo tempo eu tenho uma responsabilidade com a cidade. Eu tenho uma responsabilidade, e eu acho que se um projeto desse tem que ser construído, ele tem que alcançar algumas coisas que passa pelos interesses do Clube América, mas passa pelos nossos interesses. Afinal de contas, a gente está mexendo na nossa história. A gente está até agora, imagina, fazendo uma reunião super séria sobre um outdoor do lado de uma casa, né? Imagina de construção e de tudo que isso leva. Por isso que as perguntas que a gente fez foi: o que o centro histórico precisa? Então a gente partiu dessa premissa, guiando aqui um pouquinho talvez a maneira da gente solucionar o nosso projeto. O que o nosso centro histórico precisa? Será que esse projeto, o que ele precisa ter vista para o rio? Será que a gente tinha que, né, o ponto de partida é olhar para o rio? Isso é um dos pontos? Será que tem uma vista absurdamente incrível, né? É lindo demais. Será que o que a gente precisa é olhar para o centro histórico, então talvez não é o rio, talvez o que a gente precisa é olhar para o centro histórico, é tentar fazer e criar uma arquitetura que olhe para o centro histórico, que é incrível de potencial, mas ele é incrível, ele tem muita relevância, e o futuro de Blumenau é ali. O Grosso falou, a gente já sabe, todas as cidades são assim do mundo inteiro, e Blumenau não vai ser diferente. O lance é com que velocidade a gente vai para lá. Né? Essa é a conversa de hoje. Com que velocidade a gente quer trazer o centro histórico à vida de novo? Será que a gente tem que demolir o América? Será que a gente tem que, né, talvez botar ele abaixo e depois ficar brigando
de novo sobre o que vai ser construído ali e descampar um clube? Ou será que a gente tem que retomar o projeto original? Será que a gente quer construir um prédio residencial que a gente leva o carro até dentro da sala? Né? Será que esse é o futuro da cidade que a gente imagina que vai acontecer? Então, a gente cai nessa dúvida de o que a gente tem que ter. Tem que ter uma torre, talvez, que gera valor, ou certo mesmo era ter um parque público para a comunidade. O que eu venho percebendo, enquanto arquiteto e observando, é que os espaços mais legais das cidades não são aqueles que são construídos para as pessoas comprarem ou morarem, né? Os espaços mais legais que a cidade vem conduzindo ou projetando, executando, são ruas, são praças, são parques, o próprio projeto, né, do outro lado agora da prainha, do Marcelo. Então, no fim das contas, a gente já sabe que os lugares que a gente gostaria que alguém quisesse construir são lugares onde as pessoas pudessem entrar e não comprar. Nesse caso, eu acho que a gente não quer escolher nenhum dos dois. E a nossa proposta é, então não vamos escolher nenhum dos dois, não vamos discutir sobre um parque público e não vamos discutir sobre uma torre, mas com o entendimento que eu preciso viabilizar as coisas, vamos fazer um projeto com vistas para o Rio e para o Centro Histórico e vamos fazer um projeto que vai revitalizar o América com espaços culturais, um parque vertical e um clube náutico. Então eu sei que está um pouco confuso, daqui a pouco eu vou mostrar uns 3Ds, mas no fim a gente pensou, vamos fazer tudo junto, vamos tentar englobar tudo que a gente precisa e para financiar essa revitalização, um edifício residencial e um edifício comercial. Eu vou explicar um pouquinho o processo de projeto antes de chegar nele. A gente tem 3 terrenos, a gente tem uma série de patrimônios tombados, o que é maravilhoso. Então a gente tem, aqui foi comentado na primeira apresentação, né, a praça, casas, a própria rua, a Alameda Duque de Caxias, museu. Então a gente, no fim das contas, está no terreno em que tem mais inserção de história e é exatamente por isso que as pessoas deveriam estar lá. É exatamente o motivo desse projeto existir essa intenção, porque a gente realmente precisa estar conectado e precisa estar usando esses espaços públicos. E aqui, talvez, falando um pouco tecnicamente de projeto, acho que todo mundo consegue perceber aqui, Rua Itajaí, Rua 15 de Novembro, talvez funcione isso aqui. Essa manchinha aqui, essa mancha é o edifício América existente, e no fim das contas a gente conseguiu ter toda essa quadra aqui, e a gente tem desde um patrimônio tombado até o edifício América no estado que está hoje. E a diversão do projeto foi, em vez de colar o projeto no edifício América, se a gente conseguir visualizar ele de outras perspectivas. Então o projeto é um grande bloco que se desencaixa, aqui tem um ângulo aqui, né, tá vendo? Ele desencaixa do Clube América e ele vira um grande L aqui, abraçando tanto a América quanto o patrimônio tombado. E uma das coisas que a gente também preservou foi, e se o térreo fosse todo aberto, né? E se o térreo não tivesse as lojas, não tivesse fachada nem estacionamento. Então, no fim, o projeto primeiro se deslocou, depois ele criou um térreo livre e aberto, que era uma das discussões, porque a gente queria chegar na Alameda Duque de Caxias e ver o rio, né? Então, eu entendo que a América faz parte desse contexto e o térreo, então, ele é todo elevado do projeto e a gente consegue, literalmente, ultrapassar por dentro do projeto. E daí, talvez, a parte mais legal, porque a coisa mais interessante que a gente fez no sentido de projetar foi subir no América. Quem já subiu no América aqui? De verdade, assim, no topo do América? Massa, né? É absurda a vista lá, né? E a gente tem e eu olho o Parque Ramiro Ridger, eu olho os parques que estão acontecendo. É tão legal ter espaço para as pessoas, mas os terrenos dos centros históricos, eles realmente são difíceis de criar parque, a não ser que a gente feche ruas um dia, quem sabe. Mas no fim das contas, o projeto nasceu dessa intenção. E se a gente pudesse, talvez, pegar o edifício América, o teto dele, a cobertura dele, e fazer uma grande arquibancada, fazer um parque público, e o topo do América, assim como o térreo, mas o topo também ser uma área pública, ser literalmente um espaço para assistir o pôr do sol, que é o lugar mais lindo que tem. Claro, a gente tem uma questão de como é que sobe lá em cima, né? E daí que vem, acho que a questão do projeto
explicando a forma. A gente gosta de entender que a gente projeta a arquitetura de performance, não de estética. Acho que o prédio vai ser bonito ou não, eu acho que é, porque eu sei, mas eu acho que não é essa a pauta. A pauta é como é que ele se comporta, e eu acho que esse prédio, o desenho dele é resultado de uma forma de eu conseguir acessar esse rooftop, esse teto do América. Então por isso que o prédio ele escalona, e ele literalmente é público, aberto, e a gente vai literalmente escalonando e subindo até o 10º andar, onde a gente está literalmente no andar da cobertura do América, e ali tem restaurantes do lado direito, que vocês vão perceber que é onde o projeto acontece, mas ao mesmo tempo eu tenho uma praça também elevada, porque a vista do pôr do sol e a vista do centro histórico daquele andar é maravilhosa. É claro que o térreo é todo aberto, mas a gente quer criar essa subida, e a gente quer propor esse espaço de permanência, porque o projeto em si, como talvez intenção final, é fazer as pessoas irem para lá, mas não só irem, é também morar e trabalhar. Por isso que o projeto como um todo, devido ao tamanho, ao terreno, ele também contempla mais que isso, né? Aqui talvez tenha uma explicação, tem mais imagens, depois eu vou mostrar uma maquete, não sei se vocês vão dar para lá, mas aqui talvez tenha um pouco dessa explicação do projeto. Essa torre aqui do lado, ela vai escalonando, e esse eu não sei se vocês conseguem visualizar aqui, mas lá da esquina do patrimônio tombado a gente faz um parque linear público, que ele vem subindo por fora e chega lá na frente. Depois vai ter outras imagens 3D. E lá na frente ele já está em cima do rio, e ele consegue, nesse pavimento que é no 10º andar, onde vai